Agora a questão 14. Em um experimento de Millikan, determinação da carga do próton com gotas de óleo, sabe-se que cada gota tem uma massa de 1,6 picogramas e possui uma carga excedente de 4 elétrons. Suponha que as gotas são mantidas em repouso entre as duas placas horizontais separadas de 1,8 centímetros. A diferença de potencial entre as placas deve ser em volts igual a dados. Carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E 1 picograma igual a 10 a menos 12 grama. E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, 45, B, 90, C, 250, D, 450 e E, 600. Vamos então à solução da questão número 14, onde nós temos o experimento de Millikan, onde uma gota de óleo de massa 1,6 picograma, né, onde pico é 10 elevado a menos 12 gramas, tá? Tem um excedente de 4 elétrons, tá? E essa gota ela fica em repouso, ou seja, ela está em equilíbrio entre duas placas, né, paralelas, ou seja, vai criar um campo elétrico uniforme, né? Essas placas estão carregadas, tá? Elas são separadas por uma distância de 1,8 centímetros, né? Ele quer saber, senhores, qual é a diferença de potencial em volts entre as placas para que isso aconteça. Ele dá a carga do elétron, que é 1,6 10 a menos 19, e ele dá a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiramente, senhores, a gente tem que se ater na condição de equilíbrio. Por quê? Porque nós temos aqui o peso vertical e para baixo, né? E quem vai equilibrar esse peso? Naturalmente, a força elétrica que estará na vertical e para cima, ok? Para manter o equilíbrio dessas duas forças, é lógico, elas se anulam. Então, a força elétrica e o peso nós podemos igualar. Nós sabemos calcular a força elétrica, que é Q vezes E, senhores, e o peso, que é M vezes G, ou seja, força elétrica é carga vezes campo elétrico e peso é massa vezes aceleração da gravidade. Lembrando que ele não me dá a carga da gota, mas ele dá o excedente de elétrons, ele dá um número de elétrons em excedente. Então eu tenho Q vezes E, né, onde N é a carga, né, e E, senhores, é justamente a carga elementar do elétron que ele me deu. Já o campo elétrico, nós vamos ter que transformar, como eu sei que E vezes D é igual a U, ou seja, o campo elétrico criado aqui entre as placas vezes a distância entre elas é igual à diferença de potencial entre essas placas. Sendo assim, senhores, eu posso dizer que E é igual a U sobre D, onde U é a minha diferença de potencial e D é a distância, né? Para calcular então a diferença de potencial, só vou dar uma arrumadinha aqui, né? Vai ficar assim, ó, M vezes G dividido vezes M vezes G vezes D, né? Dividido por N vezes E. Senhores, com isso é só uma substituição de valores, né? A diferença de potencial, então, vai ser assim, a massa 1,6, 10 elevado a menos 12, que é picograma, só que não pode ficar em grama, eu tenho que passar para quilograma, então divide por 1000, 10 a menos 3, ok? Esse é um detalhezinho da questão. A gravidade, 10, né, vezes a distância entre as placas, 1,8 centímetros, não pode, divide por 100, multiplica por 10 a menos 2, né? Dividido, senhores, tudo isso dividido por N vezes E, onde N é 4, que é a quantidade de elétrons em excedente, vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Já podemos fazer algumas simplificações aí, ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 6, não é isso, senhores? 1,8 dividido por 4, por 2 daria 0,9, por 2 de novo 0,45. Então, U é 0,45. Agora nós trabalhamos só as potências de 10, certo, senhores? Vamos lá. Aqui eu tenho 10 a menos 15, 10 a menos 14,
10 a menos 16, ok? 10 a menos 16, correto? Vamos lá, menos 12, menos 3, menos 15, menos 2, menos 17. E aqui, 10 elevado a menos 19. Quando eu jogo para cima, fica 10 elevado a 2, ok? Logo, a minha diferença de potencial é igual a 45 volts, senhores. E o meu gabarito só pode ser a letra A. Um grande abraço, amigos, e até a próxima questão.